Olá, queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos ao vosso encontro para um novo trimestre. Já passou um trimestre, uma vez mais, e estamos agora diante de um novo trimestre e por isso de um novo tema, não é? E o assunto que nos irá servir de tema ao longo de todo este terceiro trimestre deste ano de 2026 são as duas cartas que Paulo escreveu e que pelo menos ficaram registadas no cânon sagrado, que são conhecidas como a primeira carta ou a primeira epístola e a segunda carta ou a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Como vimos na lição desta semana, é provável que Paulo tenha escrito pelo menos 4 cartas aos Coríntios, uma que terá escrito antes da primeira epístola, outra que terá escrito entre a primeira e a segunda, mas que se perderam e, portanto, não foram incluídas no cânon, não é? Mas, de qualquer modo, através destas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, nós vamos certamente ter aqui algo muito importante, porque aquilo que ele escreveu no passado aos Coríntios, no primeiro século da era cristã, é certamente muitíssimo relevante para nós hoje. Como é que nós podemos saber? Porque a Bíblia testifica que nada há, pois, de novo debaixo do sol. E, portanto, aquilo que aconteceu no passado é o que acontece hoje, não há nada de novo, porque a natureza humana é a mesma, as forças do mal são as mesmas, não mudaram, Deus também não muda, felizmente, para todos nós, e, portanto, os grandes protagonistas do grande conflito são os mesmos. Mais uma vez conto com a preciosa colaboração da minha querida esposa e, Milu, vou-te pedir, por favor, que possas fazer uma oração. Então vamos iniciar sim com uma oração que vou fazer então. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade mais que nos entregas e que nos dás, Senhor, de podermos ter a graça e o privilégio de podermos aprofundar a Tua palavra, Senhor. Com certeza que poderão ser palavras que não será a primeira vez que as escutaremos, ensinamentos que recordamos, mas ao mesmo tempo, Senhor, com certeza é uma vez mais em que o Teu Santo Espírito tem a oportunidade de nos sensibilizar para as coisas da eternidade, Senhor. Amém. Obrigada porque encontramos nesta palavra a realidade tão pura e tão nua quanto a nossa do momento presente, mesmo que ela tenha sido escrita há muitos anos atrás. É verdade. Mas como somos a mesma massa, que somos constituídos da mesma forma que os nossos irmãos de outrora, então precisaremos também das mesmas admoestações e advertências. É verdade. Então, Senhor, inspira-nos nesta hora, a mim e ao meu marido, a podermos, Senhor, trazer por palavras aquilo que é a Tua vontade que aprendamos e que relembremos para a nossa vida. Amém. Abençoa cada querido irmão e irmã. Se algum querido está com alguma necessidade bastante forte, alguma angústia, algum problema, Senhor, que possas aliviar o coração de cada um. Amém. E que todos juntos, Senhor, no mesmo espírito, possamos abordar esta palavra e ficarmos gratos a Ti pelos ensinamentos que dela vamos receber. Amém. Fica connosco, Senhor, e inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nesta lição introdutória a este tema, ou a este trimestre, nós temos, portanto, uma abordagem sobre o ministério de Paulo em Corinto. E este ministério de Paulo em Corinto, que durou 1 ano e 6 meses, ou seja, 1 ano e meio, ocorreu depois de Paulo ter estado na capital da Grécia, da altura, e ainda hoje, a cidade de Atenas, onde Paulo usou uma estratégia, porque ele sabia que estava, digamos, na capital intelectual do mundo antigo, não é? E daí, portanto, ele foi para Corinto e lá em Corinto ele acabou por ficar muito desanimado. Aliás, há um texto que nós lemos em 1 Coríntios 2:3, onde Paulo diz o seguinte, e nesta primeira carta registada, não a primeira carta que ele terá escrito, mas nesta primeira carta que ele escreveu e que ficou, portanto, registada, ele diz aqui, portanto, em 1 Coríntios 2:13, e eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Portanto, não foi fácil, Paulo encontrou ali muita oposição, mas Deus o animou através de um sonho e Paulo pôde então levar avante e acabar por constituir ali, portanto, uma cidade, uma igreja numa cidade que era um grande centro comercial, um grande centro do mundo antigo, do Império Romano, e a partir da qual cidade, portanto, ele poderia ter a certeza, como veio a acontecer, de que o Evangelho se poderia espalhar para outras regiões. Milu, queres dar uma introdução, portanto, a este assunto?
É verdade que o apóstolo Paulo teve realmente este momento ali bastante desafiador, em que sentiu mesmo temor e uma certa resistência em se devia ou não ficar ali. Aliás, humanamente falando, a sua vontade era ir-se embora, Pois. não é? Porque realmente a oposição era muito grande. Mas como diz o autor da lição deste trimestre, ele dá um exemplo deste senhor missionário inglês, William Carey, que ele costumava dizer que ele fazia sapatos para pagar as suas despesas, mas o seu verdadeiro negócio era ganhar almas. Então o apóstolo Paulo, com certeza que na mesma semelhança, não é? Ou até antes deste senhor, com certeza, ele fazia tendas para sobreviver, mas o seu negócio maior e o seu amor estava em ganhar almas. E por isso é que, apesar da resistência, apesar dos desafios, Paulo não deixou de ser sensível à voz do Espírito, porque era no Espírito que ele seguia esta missão, não é? E que se entregava a ela. E é verdade que ele havia sido enviado, depois de Atenas, como daqui a pouquinho já vamos falar, para uma igreja que, digamos de passagem, não tinha poucos desafios, portanto tinha muitos desafios. Aliás, uma cidade que era repleta, portanto, de desafios, e com certeza que as igrejas acabam por ser o reflexo da cultura e da sociedade onde nós estamos. E o autor pergunta-nos que não sabe se alguma vez nós encontramos algum grupo de cristão que não tenha problemas. Não, senhor. E, portanto, não. Portanto, era só nesta altura. Mas não é, claro que não. Portanto, daí a pertinência da palavra inspirada para nós hoje, ainda hoje, não é? Porque parece que estamos a viver na mesma altura, com os desafios, com a alienação de Deus, com a resistência ao Espírito de Deus. E então, o que eu achei muito interessante é que logo na introdução o autor dá-nos um toque em como é que Paulo fez face a esses desafios. Qual foi a sua arma que ele usou para fazer para enfrentar esses desafios? E ele diz aqui logo no fim da lição de sábado: Paulo enfrenta estes desafios em Corinto, mas falo com a mensagem da cruz. Isso. A fidelidade a esta mensagem é também a forma de enfrentar os desafios que nós temos hoje. Sem dúvida. Ou seja, não há melhor forma para nós fazermos frente e face aos problemas, aos desafios, às dificuldades da igreja de hoje, não há melhor forma a não ser ir buscar a cruz de Cristo e, portanto, todo o seu ensinamento e todo o seu evangelho. E realmente que Deus nos ajude a poder aprender, uma vez mais, recordando ao longo deste trimestre, que apesar dos desafios e da tendência humana que cada homem e cada mulher tem, infelizmente, o poder de Deus é maior e pode fazer grandes coisas. Amém. Aliás, se não fosse assim, então o Evangelho não seria aquilo que a própria palavra Evangelho significa, uma boa nova, não é? É verdade. Portanto, é a boa nova do grande poder de Deus, da sua graça, do seu perdão, do seu poder, não é? E nunca se esqueçam, nesta guerra sobrenatural em que todos estamos envolvidos, neste grande conflito espiritual, Deus é muitíssimo mais forte e poderoso do que as forças do mal, lideradas por Lúcifer ou Satanás. Então, essa é uma certeza que nunca pode sair da nossa mente, porque ao nos aliarmos a Jesus Cristo, nós nos aliamos ao poder vencedor. E não é apenas o poder que há de vencer, mas que já venceu. Isso. E já venceu Satanás precisamente na cruz. Daí a centralidade da cruz. Daí a cruz ser, digamos, o centro dos centros da mensagem do Evangelho. A grande mensagem central do Evangelho é: Cristo derrotou as forças do mal ao morrer na cruz do Calvário. E claro, ao ressuscitar, porque a ressurreição foi a confirmação de que a sua morte sacrificial tinha sido válida, ok? Não tivesse essa morte sacrificial sido válida, e Jesus nem sequer teria ressuscitado. Então a ressurreição é a garantia, é o atestado, é a confirmação por parte do Pai de que a missão de Cristo tinha sido cumprida e tinha sido cumprida com total êxito. Não é por acaso que em todo o livro de Atos dos Apóstolos encontramos que o grande tema pregado pelos apóstolos era a ressurreição. Portanto, no fundo era dizer o quê? Cristo ressuscitou e, portanto, a vitória que ele conquistou na cruz foi assegurada, foi confirmada de forma visível, palpável, tangível, porque ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele também pode dar a ressurreição a todos aqueles que morrerem com a sua fé nele. Então esta é uma mensagem absolutamente central, foi na altura e continua a ser hoje, porque
repito, não há nada novo debaixo do sol e, portanto, a centralidade da mensagem hoje não pode ser diferente daquela que foi no tempo passado. Milu, no entanto, Paulo usou, digamos, usou, portanto, o seu tempo, as suas aptidões, os dons que Deus lhe tinha dado para a causa do Evangelho, mas havia uma coisa que lhe dava uma grande certeza na sua mente e que a lição de domingo nos fala. Qual era essa certeza que ele tinha? É muito interessante porque é muito importante nós saber quem nós somos Isso. para perceber o sentido da nossa vida. Ora bem está. E o apóstolo Paulo tinha descoberto o sentido da sua vida. Aquele Saulo, não é? Que outrora, não deixando de ter o mesmo zelo, não é? E a mesma sinceridade na intenção com que exercia as suas obras e as suas atividades, mas a partir do momento em que percebeu que estava no caminho errado, exatamente em oposição ao verdadeiro Evangelho e à causa de Deus, houve uma contrição de coração. Foi um verdadeiro encontro com Deus. E quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, nós percebemos quem somos. Cá está a nossa identidade. E o apóstolo Paulo fazia sempre questão de que quase em todas as cartas, logo no início de cada carta, ele colocava exatamente a certeza de que não tinha sido nenhuma igreja, nenhum homem, nem nenhum governo que o tinha chamado ao ministério, mas ele tinha sido chamado pelo próprio Senhor Jesus. Então, muitas vezes ele diz servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, pela vontade de Deus. E repara, marido, eu acho que isto aqui é a essência daquele que trabalha para o Senhor e que, por isso mesmo, por ter a certeza que é Deus que o chama, não há nada nem ninguém que possa pôr isso em causa. Então, por isso é que não é por acaso que é o apóstolo Paulo que é chamado para fazer todo este ministério, não é? Porque requeria também alguém que tivesse uma certa força e uma certa dedicação genuína, embora, como nós vimos até esta semana, com certeza que às vezes o receio, o medo, a tristeza podem surgir, mas ao mesmo tempo o Senhor sabia que estava ali um vaso escolhido, que o Senhor havia escolhido, que com a sua personalidade, com os seus traços de caráter, com a sua resiliência, a sua perseverança, a sua sinceridade, não ia ser alguém que facilmente se iria desencorajar. Então aqui está o apóstolo Paulo, quando ele diz apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus o Pai. Então, marido, isto é assim, se nós sabemos quem nos chama, então não há nada nem ninguém que nos possa abalar neste chamado. Claro que teremos, e vou repetir, momentos de tristeza, momentos de tribulação, de dificuldade, desânimo, inerentes ao próprio ministério. E Paulo teve todos esses momentos. E Paulo também teve, mas lá vem a tal certeza, o tal chamado que o Senhor recorda a dizer, não foi nenhum homem que te escolheu, fui eu. Então, se fui eu que te escolhi, então tu vais pela graça e pela minha força. E então eu acho isto maravilhoso e extraordinário. E aqui Paulo, portanto, tem a certeza, aliás, como o próprio Deus que tinha comunicado a Jeremias, não é? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, logo no capítulo inicial, e no versículo 5, o que é que Jeremias disse? Claro, ele soube isto por revelação divina, como é óbvio, não é? E então, portanto, no versículo 4 diz, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci. Isto é absolutamente extraordinário, não é? Portanto, Jeremias, que foi um profeta que também se desanimou muitas vezes, e não era caso para menos, muitas vezes é apelidado profeta chorão, porque chorava, mas se estivéssemos nós nas circunstâncias em que Jeremias viveu, e provavelmente choraríamos muito mais, ou até nos desanimaríamos, não é? Então, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Ele não foi só profeta para o povo de Judá, ele foi profeta para as nações, porque ele emitiu da parte de Deus mensagens para nações, que eram juízos de Deus, não é? Para nações ímpias que rodeavam a nação de Judá. E, portanto, da mesma forma, Paulo tinha a certeza que Deus o tinha dirigido. E essa certeza ele apresenta em Gálatas no capítulo 1 e no versículo 15, quando ele diz, mas quando aprova Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Uau! Então Paulo tem esta certeza e, amigos, fiquem com esta ideia em mente. Ter uma convicção bem enraizada na nossa mente, uma convicção que seja verdadeira, obviamente, e esta convicção que Paulo tinha era verdadeira, como aquela que Jeremias tinha. Ter esta convicção
é uma força motriz tão grande, tão poderosa, que nada nem ninguém a pode destruir. E é isso que impulsiona as pessoas para a frente, é isso que as motiva, que as encoraja, que lhes dá ânimo para enfrentar toda e qualquer oposição. É verdade, como disseste e repito, vem momentos de tristeza, vem momentos de desânimo. E Paulo diz claramente, e Paulo não esconde. Aliás, é uma das coisas que eu mais aprecio na Bíblia, é esta transparência dos servos de Deus em falarem daquilo que viveram, das experiências que sentiram. Porque ao falarem disso, nos animam a nós que passamos exatamente pelas mesmas experiências, vivemos os mesmos sentimentos, etc. Mas, apesar de vivermos esses momentos de desânimo, pois bem, há uma convicção que deve estar enraizada na nossa mente como uma âncora segura e firme, que nos impulsiona, que nos motiva, eu diria mesmo, que nos catapulta para a frente, ou seja, é como uma mola que nos faz saltar com força e entusiasmo para a frente. E Paulo nunca esquecia isto: eu fui chamado por Deus, não foi homem nenhum que me chamou, isto era factualmente verídico. Portanto, quando ele ia no caminho para Damasco, quem é que falou com ele? Foi o próprio Cristo, não é? Então Paulo tinha essa certeza, que era algo que ele tinha experimentado na pele, e portanto isso lhe dava motivação, isso lhe dava força, ânimo, e foi isso que o susteve até ao fim da sua existência nesta terra. É interessante, como diz o autor, a vocação de ser um apóstolo resultou desse encontro com Jesus, como eu já tinha feito referência no início. E este apóstolo de Jesus é alguém que é enviado em nome de Jesus, em nome de Deus, para uma determinada obra. E ele, tanto fosse pregador como fosse o mestre, tanto ele ensinasse como pregasse, Cristo estava sempre em evidência. E, portanto, Cristo era o centro da sua pregação, era o centro da sua vida, porque ele tinha tido esse encontro com Cristo, não é? E, portanto, como diz aqui, Paulo é um apóstolo de Jesus. Jesus não é apenas o centro do apostolado de Paulo, ele é o centro da sua vida. E, portanto, por isso é que costumamos dizer: aquilo que o coração está cheio, a boca fala. E, portanto, Paulo era impossível para ele falar de outra coisa ou filosofar em relação a qualquer outro assunto, a não ser do próprio Senhor Jesus, porque ele era a razão da sua existência. E como diz aqui, os pensamentos e os sentimentos de Paulo estavam cheios da presença de Jesus. E, queridos, quando verdadeiramente nós estamos acompanhados pelo Senhor, e é Ele a razão da nossa existência, meus irmãos, não é preciso fazer nenhum esforço ou lembrar-nos que temos que evangelizar. Ai, é verdade, não evangelizei hoje. Queridos, a evangelização, a missão, é um estilo de vida, é um modus vivendi, é uma forma de estar e de ser nesta vida, quando realmente o Senhor Jesus é a razão da nossa existência. E o apóstolo Paulo havia encontrado realmente esta identidade, esta nova, a genuína, a verdadeira identidade da sua pessoa, que era realmente o Senhor Jesus, que estava a impulsioná-lo e a motivá-lo para este verdadeiro evangelismo e verdadeira missão. Então ele não se podia calar. Estivesse onde estivesse, fosse onde fosse, realmente o Senhor Jesus e a cruz de Jesus era a razão da sua existência e também o assunto da sua pregação e portanto, da sua vida. Exatamente. E, portanto, se nós tivermos essa mesma vivência, é impossível ficarmos calados. Exatamente. Muito bem. Agora, Paulo passou por Atenas. Há aqui alguns pequeninos detalhes que o autor aqui refere, portanto, detalhes históricos. Portanto, ele passou por Atenas, portanto, antes de ir para Corinto. Já agora, Corinto era e ainda é hoje, portanto, podemos dizer a segunda maior cidade da Grécia, não é? Antiga e de hoje, não é? Atenas era a capital. E então, ele aparentemente não planeava visitar Atenas naquela ocasião, mas foi até lá com a ajuda de alguns amigos devido à oposição que tinha enfrentado em Bereia, outra cidade da Grécia. E aqueles que foram com Paulo até Atenas regressaram a Bereia com uma ordem para Timóteo e Silas se juntarem a ele ao que possível. Em Atos 17, eu só vou ler aqui alguns textos que mostram, portanto, estes detalhes. E estes detalhes eu creio que não estão aqui registados por acaso, porque muitas vezes nestes detalhes nós encontramos, digamos, é como se fosse uma imagem pintada da realidade, não é? Que descreve as dificuldades, os obstáculos, as dúvidas, as incertezas e muitas vezes a mudança de planos à última hora. E isto eu creio que está escrito para nosso encorajamento, porque quantas vezes não acontece, nós também temos um plano e depois esse plano sai ao contrário. E nós estávamos para ir para aqui, mas depois o Senhor quer que vamos para o outro lado, não é?
Então, aqueles, como diz Paulo em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Paulo era um filho de Deus e, portanto, era guiado pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus guia uma pessoa, como Jesus disse a Nicodemos, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é como o vento, não sabes de onde vem nem para onde vai, não é? Portanto, não há certezas. Há uma certeza sim, essa certeza é pela fé, o Espírito Santo está a guiar, a partir daí tudo é possível. E, portanto, eu gosto destes detalhes porque, repara, aqui, portanto, em Atos, no capítulo 17, e a partir do versículo 13, diz assim: mas logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, ok? Curiosamente, Lucas aqui neste mesmo capítulo 17 e no versículo 11 já tinha dito, estes, que eram os de Bereia, foram mais nobres que os que estavam em Tessalónica, ok? Ou seja, foram duas cidades onde Paulo esteve e pregou o Evangelho, mas não todos os habitantes de Tessalónica, mas os judeus de Tessalónica, portanto é o que vem mencionado no versículo 13, ao saberem que a palavra de Deus também tinha sido anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões, lá onde, a Bereia. Então levantou-se um tumulto na cidade de Bereia, não é? E então, no mesmo instante, versículo 14, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar para quê? Para apanhar um navio, para ir para outro lado, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Silas e Timóteo ficaram onde? Em Bereia. E depois, versículo 15, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Aqueles que acompanharam Paulo desde Bereia foram com Paulo até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Partiram para onde? De regresso a Bereia, mas com a mensagem de que Silas e Timóteo se juntassem a Paulo em Atenas. Estão a ver? Estão a ver aqui estes planos, estas estratégias. Reparem, nós hoje... E sobretudo aqueles que têm a responsabilidade de estar na liderança da obra, têm por vezes de fazer planos na hora, têm que ser conduzidos pelo Espírito, têm que, enfim, são coisas que muitas vezes necessitam de ser ajustadas na altura certa. Não se pode programar com muita antecedência, porque há coisas que às vezes à última hora têm que ser adaptadas, modificadas, e foi isto que aconteceu. E agora o versículo 16 diz: e enquanto Paulo os esperava a quem? Os esperava a Silas e Timóteo, que ele tinha mandado os que o acompanharam a Atenas ao regressarem a Bereia dizer que eles fossem para se juntar a ele, e enquanto ele os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E então aqui, portanto, Paulo vai pregar em 3 sítios principais da cidade. Vai pregar na sinagoga, onde ele começava sempre, ok? E isto não é por acaso, já vou referir um bocadinho mais em detalhe isto. Pregava numa praça, chamada também o Fórum, e foi até ao próprio Areópago, que era, digamos, o centro legislativo da nação grega de então. Então, Paulo escolheu sítios, eu diria, de crucial importância, onde ele sabia que a partir dali a mensagem podia se espalhar. Quais são os grandes centros a partir dos quais nós hoje devemos pregar? Olha, são as praças virtuais. E quais são as praças virtuais? A internet, são as redes sociais. Amigos, aproveitem as redes sociais que Deus coloca à nossa disposição gratuitamente, porque eu acredito que este é um dom, é uma bênção que Deus nos dá. Como é que nós estamos a utilizar esse dom que Deus coloca à nossa disposição de forma gratuita? Estamos a utilizá-los para vanglória pessoal ou estamos a utilizar para honra e glória de Deus? Pensem nisto com muito carinho, ok? Milu, queres acrescentar mais alguma coisa? Já agora estavas a falar e eu estava a pensar o seguinte: o que é que nós muitas das vezes fazemos com a oposição que chega até nós? Repara que nada é por acaso daquilo que aconteça na nossa vida. E é verdade, se houve momentos em que o apóstolo Paulo foi ajudado até, inclusive, por alguns membros a poder sair de um lado para ir para outro, não é? Visto que estava em causa mesmo a sua própria vida. Há outros momentos em que o próprio Senhor diz: não vais para lado nenhum, mas tens de continuar aqui. Exatamente, que foi o caso em Corinto. Exatamente. Porquê? Porque isto nós vemos que não é tanto o apóstolo Paulo que conduz a sua vida, mas ele deixa-se conduzir pelo Senhor. Exatamente. E isto é muito interessante, sobretudo quando nós pensamos no seguinte: Paulo aqui não está a lutar pelo seu negócio das tendas, não tem nada a ver com uma questão pessoal, com um plano, com uma viagem de prazer próprio. Está a falar-se do Evangelho e da missão que o Senhor entregou a este homem, que era o apóstolo Paulo, que mesmo na missão que lhe foi entregue por Deus,
tinha que ser Deus a conduzir essa missão. O que é que eu quero dizer com isto? Não é pelo facto de estarmos envolvidos na pregação do Evangelho, entregarmos a nossa vida ao Senhor, que isto é ótimo e devemos de fazê-lo, Claro. mas que a partir desse momento nós digamos agora assim, ó Senhor, deixa que agora conduzo eu. Não, tem que ser a condução do Senhor através de nós, porque Ele é que sabe quem é o povo que está preparado, quem são as pessoas que realmente já estão atentas e a serem sensibilizadas pelo Espírito do Senhor. Ora bem. E não basta só a nossa, mas eu tinha boa intenção, podemos ter, Pois. mas se não formos no timing de Deus e na ordem que Deus envia, nós poderemos até ficar muito frustrados em relação à própria pregação do Evangelho. Então, aqui eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo seguia em frente, apesar da oposição, mas seguia em frente indo para outro lugar, se Deus assim estava a dizer, ou ficando no mesmo lugar, se Deus assim estava a dizer. E então eu acho que esta sintonia do Espírito para com a missão do apóstolo Paulo é uma das coisas que muito me impressiona e que realmente daí vem o resultado e o segredo da vitória de uma vida entregue ao Senhor e na constante pregação da nossa vida no dia-a-dia. Muito bem, muito bem. Vamos falar agora um pouco da cidade de Corinto, não é? Isso. Como refere aqui o autor na lição de terça. E era uma cidade que era, portanto, o importante centro do mundo antigo, era célebre pelo seu comércio próspero, e já agora, cidades que têm um comércio próspero, isso pode facilitar, de certo modo, quer dizer, é uma vantagem e também pode ser uma desvantagem, não é? Mas a vantagem é que pode facilitar, portanto, a propagação do Evangelho, porque existem recursos financeiros, não é? Para que o Evangelho possa prosperar, digamos, usando ou dando recursos financeiros, portanto, aos pregadores do Evangelho. E porque era uma cidade rica em comércio, certamente que o negócio que Paulo tinha de fazer tendas, o negócio apenas para para a sua própria subsistência e para a subsistência da missão à qual ele se tinha dedicado. Portanto, quando eu disse há pouco que ele queria lá saber das tendas, vamos lá ver se me compreendem naquilo que eu disse. Ele queria saber apenas como um meio para atingir o seu objetivo. O seu objetivo não era tornar-se um grande empresário, digamos, na construção de tendas. Esse nunca foi nem era o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era o negócio de ganhar almas para Cristo. Essa é que era a sua visão, entre aspas, empresarial. O resto era apenas um acessório, um meio para atingir o fim que ele pretendia. Estão a ver? Portanto, que isto fique muito claro. Então, esta cidade, portanto, tinha sido destruída por Roma no ano 146 a.C. e depois foi reconstruída por Júlio César como uma colónia romana no ano 44, ou seja, cerca de um século depois, ou 102 anos, para ser mais específico. É esta Corinto romana que surge no Novo Testamento, de que nós tomamos consciência aqui através do Novo Testamento e particularmente do livro de Atos dos Apóstolos. No tempo de Paulo, Corinto era uma das rivais de Atenas, tendo até ultrapassado em vários aspectos. Corinto tinha dois importantes portos, não apenas um, mas dois, imaginem, portanto, tal era, digamos, o comércio que se desenvolvia aí, que facilitavam a troca de mercadorias e o desenvolvimento do seu comércio. E aqui diz-nos, portanto, Ellen White, que uma oportunidade apresentou-se para a difusão do Evangelho e logo que este fosse estabelecido em Corinto, seria facilmente comunicado a todas as partes do mundo. Então Paulo, certamente instruído pelo Espírito Santo, ele percebeu que a cidade de Corinto era um centro estratégico. Não apenas uma cidade para ser evangelizada e da qual resultassem frutos, que resultaram, não é? Mas como um centro de difusão a partir do qual o Evangelho seria elevado a outros centros. E isto, volto a dizer, nós hoje devemos ter esta mesma visão estratégica e para termos esta visão estratégica temos de fazer o que Paulo fez, deixar-se conduzir pelo Espírito. É interessante que se nós nos deixarmos conduzir pelo nosso Espírito, quando nós fizéssemos um estudo, não é, no terreno do que seria a cidade de Corinto, nós veríamos que para já tinha um grande pluralismo religioso, tinha numerosos santuários edificados, claro, a homenagens a outras divindades, não é? Isso. Como Apolo, Atenas, Afrodite, e entre outros, havendo mesmo o culto de deuses egípcios, como Serapis e Ísis, e Corinto era também famoso pela sua sensualidade,
licenciosidade sexual, prostituição ritual, idolatria, imoralidade, etc, etc. Ou seja, se fôssemos a fazer o tal estudo no terreno, nós diríamos, bom, se há a cidade que nós devemos escolher para evangelizar, seguramente não é esta, porque está repleta e está De imoralidade e de idolatria. imoralidade, de idolatria, E portanto esta já enfim, está irradiada isto- do mapa. Exatamente, ou seja, já não vale a pena ir para aqui com o Evangelho porque eles já estão condenados e mais que condenados. Esta é a visão do nosso Espírito. Mas a visão do Espírito de Deus, quando conduz o apóstolo Paulo, passando ele exatamente por Atenas, e já agora deixa-me dizer, marido, porque esta estratégia que Paulo tinha, graças ao Espírito de Deus nele, faz com que ele tenha uma abordagem muito sábia no meio do povo e da cidade onde ele está. Por exemplo, quando ele estava lá em Atenas, ele aproveitou aquela estátua que dizia lá, ó Deus desconhecido, Certo. pegar alguma coisa que era conhecida deles Isso. naquela altura, para fazer a ponte Isso. para aquele Deus que realmente ele vinha apresentar. Ora bem. E agora aqui na cidade de Corinto... E realmente o Deus verdadeiro, o Deus criador e Isso. mantenedor dos céus e da terra, era um Deus desconhecido para Era o eles. Deus que eles desconheciam, Portanto, Paulo não estava a dizer exatamente. nenhuma mentira. Ora bem, Não e estava por só a usar, digamos, um artifício de linguagem. Exatamente. Mas agora repara, por isso é que alguns deles o levam, vem cá falar dessas coisas, temos curiosidade delas, queremos saber o que é que tu tens para dizer, e já agora preparar-nos para que, mesmo sendo o Espírito de Deus a enviar-nos no lugar onde nós estamos e pregando verdadeiramente a palavra do Senhor, pode haver e haverá inevitavelmente os resultados, Pois claro. como foi o que aconteceu em Atenas, em que diz que uns acabavam por zombar e outros acabavam por acreditar e por Isso, crer. E, isso. portanto, e hoje não é diferente, queridos. Claro que não. Não devemos desanimar ou achar que a nossa missão está frustrada ou insucesso porque só um ou dois creram. Amém, louvado seja o Senhor, não Amém, é? exatamente. Porque se calhar foi por esse um ou por esse dois que Deus permitiu que a gente passasse Ora bem. naquela rua, Ora que bem. Deus permitiu que nós passássemos a partilhar o Evangelho. Então aqui em Corinto, esta estratégia evangelística que o apóstolo Paulo tem, claro, inspirado pelo Espírito, como nós acabamos de dizer, nesta questão desta passagem de portos, não é? De multidões que ali passavam e que iam para os seus lugares onde eles moravam, era, como diz Ellen White, uma das razões pelos quais o Senhor havia conduzido Paulo até ali, porque depois de ouvirem estas coisas, cada um ia para as suas casas, nos diferentes lugares onde moravam, não é? Que não em Corinto só, e então aí desenvolviam o que é que tinham ouvido falar, o que é que tinham ouvido pregar. E repara, isto fez-me lembrar o seguinte, hoje em dia não é menos importante termos um olhar estratégico em relação à questão da missão. Isto não tem nada de falta de Espírito de Deus. Pelo contrário, nós temos o Espírito de Deus quando sabemos onde estamos, quem é que é o nosso público-alvo, o que é que nós pretendemos ali fazer e como é que nós pretendemos, com a ajuda de Deus, ser esse braço que entre na mentalidade, na cultura, na realidade da vida de cada um, para que o Evangelho seja pertinente. Certo. Porque isto fez-me lembrar o seguinte, isto aconteceu, houve uma vez uma igreja nossa que muito zelosa, não é, no trabalho para fora, na missão de estar útil, a ser útil na cidade onde estavam, e então pensaram em fazer um plano de 5 dias para deixar de fumar. Então organizaram tudo, mandaram os folhetos, arranjaram uma sala na junta de freguesia, prepararam a igreja toda, todos estavam envolvidos, foi meses de preparação, e quando chega à primeira noite de fazerem exatamente esse mesmo plano, só apareceu uma ou duas pessoas numa grande cidade. Claro, frustração autêntica, claro, cai dentro da igreja e dos dirigentes e dos líderes. E depois o que é que foram saber posteriormente? É que naquela cidade havia quase ou nada de fumadores. Pois. Então o que é que isto foi? Foi falta de estudo, de capacidade e de sabedoria para percebermos que parte da mensagem é pertinente no lugar onde nós estamos. É falta de visão estratégica. Ou seja, não é por ser da Bíblia e por ser ensinamento bíblico que todo o ensinamento é pertinente em todo lugar. Não. Há ensinamentos que não faz sentido naquela hora nós estarmos a pregar sobre ele ou a dar, não é, sobre isso, o ensinamento,
porque não é essa a necessidade da cidade, da pessoa ou do grupo de pessoas. Então, esta visão, esta estratégia, sem dúvida que nós precisamos dela, queridos, mesmo a nível individual. Quem é o vizinho que está mais pronto? Quem é a pessoa com quem eu posso abordar? Onde é que eu... Não tem que ser... eu vou falar a toda a gente e não importa se... Não importa, queridos. Isto é a razão porque o apóstolo Paulo, quando é enviado a este lugar, um lugar, volto a dizer, que humanamente nós diríamos, não, aqui nem vale a pena. Mas o Senhor sabia todas as coisas e ele vai e num meio tão caótico como era Corinto, realmente o Senhor se manifesta de uma forma poderosa através do apóstolo Paulo. Isto é maravilhoso. E aquela cidade de Corinto, que eu diria, usando um termo de hoje, era um grande hub marítimo. Sim. E a palavra hub é uma palavra inglesa que quer dizer o eixo. Imagine uma roda de uma bicicleta. Estão a ver o eixo? A partir do eixo saem aqueles raios que vão para, digamos, todos os ângulos da roda, não é? Portanto, um hub é um sítio a partir do qual se pode ir para muitos sítios. Então, Corinto era claramente um grande hub marítimo, não é? Hoje há os hubs aeroportuários, não é? Os grandes aeroportos, não é? Que fazem grandes ligações, não é? Então, Paulo sabia que aquilo era um centro importante. No entanto, ele segue essa estratégia e essa estratégia que ele segue ele vai primeiro ter com os judeus. Aliás, porque ele sabia que Jesus tinha dito que, em Atos 1:8, o que é que Jesus tinha dito aos seus discípulos? Que eles deviam ser suas testemunhas aonde? Isso. Ok? Então, lá diz, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas. E agora reparem, cá está a visão estratégica que Jesus inculcou nos seus apóstolos. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Portanto, primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel e depois é que passariam à Samaria e depois até aos confins da terra. Ok? Então, Paulo... Digamos, as primeiras pessoas que ele buscava eram os judeus. Porquê? Porque eram as pessoas que já tinham algum conhecimento, já tinham algum background religioso. Eu creio que a mesma estratégia nos deve animar hoje. As pessoas que nós devemos dar prioridade são as pessoas que já têm um background religioso. Hoje há uma crítica, eu creio que essa crítica é de origem satânica, porque Satanás sabe a eficiência desta visão estratégica e não quer que nós a ponhamos em prática. Não, vamos pregar a todos, aos unchurched, usando um termo em inglês, ou seja, aqueles que não têm igreja. Não. Esta não é a visão estratégica que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, ir aos da igreja, àqueles que já são cristãos, àqueles que já têm fé em Cristo, ok? Para quê? Para lhes dar algo mais. É óbvio que para ir a esses, nós não vamos ter que pregar que Cristo é Deus e que Cristo é o Salvador. Isso já eles aceitam. E, portanto, não vamos, entre aspas, perder tempo a falar dessa verdade na qual nós acreditamos. Porquê? Porque essas pessoas também acreditam. Nem precisamos de falar do seu nascimento virginal, porque todos os cristãos em geral acreditam nisso, não é? Não precisamos de falar de outras coisas que, digamos, são comuns, pontos. Ok? Embora, e agora aqui, não pensei que eu tinha acabado, embora possamos, e eu até diria, devamos começar pelas coisas que nos são comuns, ou seja, para estabelecer ali, digamos, uma plataforma de entendimento, e depois, com tato, delicadeza e discernimento, avançar então para, digamos, as áreas da verdade bíblica que essas pessoas ainda não compreendem ou não aceitam. Estão a ver? Mas a prioridade das prioridades, e é isso que a visão estratégica que Paulo utilizou, mais uma vez, conduzido pelo Espírito, nos ensina, é que nós devemos dar prioridade a certas pessoas, ou a certo grupo de pessoas. Não é ir a esmo e pregar a esmo e, portanto, considerar tudo igual. Não. Por exemplo, se nós estamos numa sociedade, por exemplo, muçulmana, nós aí sim precisamos de provar que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo não é apenas um mero profeta como eles acreditam que é. Eles acreditam que Jesus foi um grande profeta. E foi. Nesse ponto estamos de acordo. Mas não foi só um grande profeta, também era Deus encarnado. Era Deus em forma humana. E isso eles já não aceitam. Então como é que vamos provar isso? Estão a ver? Numa sociedade de tradição cristã entre cristãos, este é assunto que dispensa, portanto, atenção. Porquê? Porque é uma verdade que todos conhecem. Então, nós... sobretudo aquilo que se coloca, e passando depois para a lição de quarta-feira. E eu queria passar exatamente. Exato. Será que havia alguma esperança
para esta cidade que estava mergulhada em pecado, não é? Nesta tal visão humana. Bilu, e aqui Sim, era isso que eu queria ler. Portanto, isso, há aqui uma citação de Ellen White que vem na lição de sexta, onde diz exatamente. assim: Paulo teve algum sucesso, e isto é uma Uhum. expressão de Ellen White, mas ele, e outra citação, duvidou da sabedoria de edificar uma igreja com o material que encontrou ali. Isso, Porque ele achou, não, isto exatamente. está muito corrompido, é muito imoral, isto aqui não tem quase ninguém que queira saber de Deus. Ele considerou Corinto um campo de trabalho muito questionável e decidiu deixá-la. Isso. E foi quando, e Deus, lá está, Deus conhece o que vai na nossa mente, e quando Deus soube, ou leu os pensamentos de Paulo, e soube que Paulo estava com a intenção de deixar Corinto, é que então vem o texto de Atos 18, Isso, no versículo 9. Queres ler, por favor? Atos sim. 18, 9 até ao versículo 11. Atos 18, 9 a 11. Então diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E depois diz o versículo 11, e ficou ali Isso. porquê? Não é porque ele inicialmente tivesse essa bondade, que não tinha, mas quando Paulo soube, porque Deus lhe revelou que havia muito povo de Deus naquela cidade, e atenção, povo de Deus que ainda não tinha ouvido a mensagem, que ainda não se tinha convertido. Alguns já se tinham convertido. Reparem no versículo 8, e Crispo, principal da Isso. sinagoga, esta foi uma conversão que certamente criou um grande impacto, ok? Exato. Porque reparem que no versículo 4 deste mesmo capítulo 18 de Atos diz: E todos os sábados disputava, e este verbo disputar Discorria. discorria exatamente, ou seja, argumentava, usava de argumentos, não é? Porque a mensagem da verdade tem que ser apresentada de forma racional, de forma lógica, não é? Muitas vezes eu creio que o problema de alguns de nós é que nós apresentamos as coisas só assim, digamos, afirmando coisas, fazendo proposições. O que é certo, não está errado, mas tem o seu tempo e tem o seu, digamos, o seu local apropriado para se fazer isso, não é? Mas, muitas vezes, nós temos que usar de lógica, de argumentos racionais para convencer pessoas que são sensíveis à verdade e à coerência e à lógica, para assim perceberem, não, isto, afinal de contas, não é uma crença idiota, é algo que faz sentido. Então, Paulo usava esta argumentação lógica, disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E, finalmente, o versículo 5 diz, e quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, finalmente eles juntaram-se, não é? Exato. A Paulo, mas só em Corinto, não em Atenas. Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então ele queria provar que Jesus era o Cristo. Porquê? Porque os judeus rejeitavam essa verdade, ok? O que é que aconteceu? Versículo 6. Mas resistindo e blasfemando eles, e aqui o autor chama a atenção que blasfémia, quando é dita em relação a alguém, significa difamar alguém. Insultar. Ok? Então, blasfemando eles, sacudiu os vestígios e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E diz o versículo 7, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. E agora vem o versículo 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Reparem, o tempo que Paulo discorreu, portanto, permaneceu na sinagoga discorrendo com os judeus, teve um grande fruto. Exato. O próprio principal, ou seja, o sumo sacerdote daquela sinagoga, creu não apenas ele, mas toda a sua casa. E eu posso imaginar que os outros judeus, ao saberem disso, deves ter caído o queixo, não é? Porque, o chefe da sinagoga ter aceito a mensagem daquele palrador, não é? no capítulo 17 e no versículo 18, lá os atenienses, alguns filósofos epicureus e estoicos, perguntavam: o que quer dizer este paroleiro? Tagarela. E aí na tua versão é tagarela. Ou seja, muitos consideravam que Paulo era um simples paroleiro. Paroleiro vem de palavra, ou seja, que diz palavras a esmo, não é? Ou tagarela, não é? Está sempre a falar, não Está se sempre cala. a falar. E, portanto, muitos consideravam Paulo assim, mas quando viram que o Crispo, o principal da sinagoga, se converteu, ou seja, aceitou a mensagem que Paulo pregava, aí as coisas devem-se ter mudado um pouco. E depois diz, e muitos dos coríntios ouvindo creram e foram batizados. Se calhar já pela influência secundária de Crispo, que se Exato. tinha convertido. Então,
o trabalho que Paulo tinha feito em Corinto, quando decidiu abandoná-lo, já tinha dado frutos. Já tinha dado frutos. Depois é que diz, o versículo 9, diz o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala. Ou seja, tu já falaste, já houve conversões, mas ainda não chega, Paulo. Pois. Porquê? Porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E aqui, esta verdade aqui é testificada por Lucas no seu livro de Atos dos Apóstolos, faz-me lembrar uma verdade que Paulo enuncia em 2 Timóteo 2,19, que diz assim, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Outra versão diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, porque Deus conhece os seus, conhece as suas verdadeiras ovelhas, Deus sabia que na cidade de Corinto havia ainda muitas almas que estariam prontas para aceitar o Evangelho. E tivesse Paulo seguido o seu impulso, ele teria partido e ter-se ido embora. Mas quando Paulo recebe a certeza da parte... Ele aí não duvida, claro, porque ele atendia a 100% às orientações que Deus lhe dava. Quando ele tem a certeza que é para ficar, Paulo fica. Senhora, eu tinha vontade de sair, mas tu dizes que é para ficar e para falar, porque ainda há muito povo nesta cidade. Ó Senhor, conta comigo, cá estou eu. Estão a ver? Esta terá sido certamente a reação mental de Paulo. E queridos, deve ser a nossa atitude também. Quando nós temos a certeza dada por Deus através da sua palavra que este é o caminho a seguir, amigos, façamos façamos como Paulo fez. Então é para ficar, ou é para ir, ou é para ficar, não importa o que Deus disse, é o que eu tenho que fazer, não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que Deus quer que eu faça. Essa é que é a suprema prioridade. Ainda nessa citação que tu tinhas lido, Ellen White, a conclusão da mesma diz que quando Paulo compreendeu que esta era uma ordem para permanecer em Corinto e uma garantia de que o Senhor faria crescer a semente semeada. Então uma grande igreja foi alistada sob a bandeira de Jesus Cristo. Amém. Ou seja, e eu acho isto impressionante quando o Senhor está a falar com Paulo e a dizer-lhe, há muito povo nesta cidade, muito. O Senhor não está a dizer só a alguns, como a visão humana parecia ser, porque alguns já se tinham convertido. Mas no coração de Paulo era uma frustração, porque ele queria muita gente, não é? Aliás, qualquer coisa mexia no coração dele em relação à grande idolatria que ali existia, e ele queria que as pessoas não andassem enganadas e não estivessem, portanto, esmagadas e no lamaçal do engano. Então ele queria trazer a verdade, mas a experiência que até então ele estava a viver estava a desanimá-lo um bocadinho, e isto fez-me lembrar também aquele versículo que vem em 1 Samuel 16:7, quando o Senhor diz, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então o Senhor olhava, claro, na sabedoria divina para todo aquele povo que estava ali em Corinto, que ele tudo sabe e tudo conhece. O apóstolo Paulo olhava também, mas não sabia tudo, nem conhecia tudo, mas por isso mesmo é que ele se entregou ao Senhor, e quando o Senhor disse, como tu bem disseste, é para ficar, é para permanecer, é para aqui continuar, então o apóstolo Paulo já não pôs mais nada em causa. Claro. E realmente foi grande a recompensa, a colheita de almas naquela cidade. E as grandes igrejas que aqui foram instituídas, portanto. E o ponto interessante é este, e eu creio que esta é uma lição muito importante para nós. Nós muitas vezes também na nossa visão humana, na nossa visão humana, não na visão de Deus, claro que a visão de Deus é completa, é total, é perfeita, não é? Mas na nossa visão que é limitada, e que muitas vezes não é só limitada, é deturpada, não é? Nós olhamos para certas pessoas, olhamos para certos grupos de pessoas, olhamos para populações de cidades ou até de nações ou de culturas e achamos, ali não há nada, pá, que gente. E no entanto Deus pode ver ali um grande povo. E reparem, entre os grandes idólatras e imorais da cidade de Corinto, Deus via potenciais filhos seus. Digo bem, potenciais. Ele já os chamava como muito meu povo. Tem muito povo nesta cidade, não é? Porquê? Porque Deus já via o resultado final. Ok? Mas era necessário ainda fazer um trabalho de pregação para que essas almas, ao ouvirem a verdade, escutassem e aceitassem a verdade e se convertessem. E repito, entre os idólatras e imorais que Paulo achava que não havia solução para eles, havia muito povo de Deus. E Paulo ele próprio, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 10, ele diz assim, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Qual é a diferença entre efeminados e sodomitas? Efeminado é aquele homem que quer se fazer de mulher, não é? Sodomita é aquele que já pratica a homossexualidade, como os sodomitas, os habitantes de Sodoma, praticavam quando foram visitados por 2 anjos que foram visitar Ló, ok? Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E agora repare o que é que Paulo diz no versículo 11, e aqui eu prefiro a tua versão. Queres ler, por favor, o versículo 11? Diz, tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Então, vós quem? Ele estava a escrever para os membros da igreja de Corinto. Tais fostes alguns de vós. Não todos, mas alguns. Então, entre aqueles que agora faziam parte da igreja de Corinto, que tinha sido fundada por Paulo, estavam o quê? Estavam devassos, estavam idólatras, estavam adúlteros, estavam efeminados, estavam homossexuais, estavam ladrões, estavam avarentos, estavam bêbados, estavam maldizentes. Tinham sido isto tudo. Mas o que é que aconteceu? Continua a ler. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É isto que fez a diferença. Pessoas que eram devassas, que eram adúlteros, que eram idólatras, que eram efeminados, que eram homossexuais, que eram maldizentes, que eram ladrões, que eram bêbados, se converteram pelo poder de Jesus Cristo e formaram uma grande igreja. Uma igreja que agora, reparem, por ter havido uma grande conquista de almas, não quer dizer que, de repente eles já estavam perfeitamente santificados. Não, é que a santificação é um processo que dura o seu tempo. E por isso, Paulo, quando escreve esta epístola, vai identificar muitos problemas que existiam na igreja. Porquê? Porque era uma igreja composta por pessoas que se tinham convertido a Cristo, sim, isso está fora de questão, pôr isso em causa, não é? Mas que ainda precisavam de crescer na graça, no conhecimento e na santificação. Qual é a realidade das nossas igrejas hoje? Exatamente a mesma. E qualquer líder, qualquer pastor tem que ter esta visão. Se não tem esta visão, ele não vai aguentar muito tempo no ministério. E é por isso que na lição de quinta-feira o autor vai nos fazer pensar quais eram algumas coisas que existiam na igreja de Corinto, não é? A divisão em facções, imoralidade sexual, processos judiciais, prostituição. Tinham muitas perguntas sobre o casamento, o divórcio, o celibato, os alimentos sacrificados aos ídolos, a conduta no culto, o uso de dons espirituais, a compreensão incorreta da ressurreição. E eu estava a ler isto e estava a pensar assim, mas será que estes tiveram estudos bíblicos antes de serem batizados ou não? Porque têm tantas dúvidas e dúvidas que nós diríamos que são coisas óbvias, que já deviam ter aprendido, não é? No estudo bíblico de preparação ao batismo, e nós acabamos por compreender que realmente é isto assim. Não é pelo facto de um dia termos compreendido qual é a verdade que nós conseguimos todos os dias viver de acordo com a verdade, queridos. E não é só isso, não é só isso. Repara, o texto que está na base daquilo que acabaste de dizer é o texto de 1 Coríntios 15, versículo 12. Reparem bem e ouçam bem, com atenção, o que é que Paulo aqui escreveu. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, quem é que pregava isto? Pois bem, ele era um dos que pregavam isto, e os seus companheiros, Silas, Timóteo e outros, não é? Se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós. De entre vós quem? Vós, membros da igreja. Na igreja. E diziam o quê? Que não há ressurreição de mortos. Uma doutrina cristã fundamental, e havia membros da igreja que não acreditavam nela. Isto era a igreja de Corinto. Isto era a igreja primitiva. E nós hoje nos espantamos que há pessoas dentro da nossa igreja que são membros da igreja que não entendem ainda verdades fundamentais, verdades bíblicas fundamentais. Amigos, não há nada de novo debaixo do sol. Estão a entender? E portanto, claro que Paulo não ficou de braços cruzados. Olha, pronto, deixa andar. Não, não é deixa andar. Claro. Não, nós temos que fazer algo, mas não podemos ser apanhados totalmente de surpresa. Isto falo para líderes, não é? Espirituais, para líderes eclesiásticos. Não podemos ser apanhados totalmente de surpresa se hoje encontramos membros de igreja. Não estou a falar das pessoas lá fora. Claro, essas não percebem patavina das coisas de Deus, não é? Alguns até podem perceber, mas por intuição, não por conhecimento genuíno da palavra de Deus. Estou a falar de membros da igreja. E havia membros na igreja de Corinto, é Paulo que o diz, que diziam que não há ressurreição de mortos. E Paulo faz agora aqui um raciocínio
muitíssimo bem feito, que na matemática é conhecido como o raciocínio de redução ao absurdo. Ele diz, ok, muito bem, então vamos lá raciocinar aqui. Ok, vocês dizem que não há ressurreição de mortos. Ok, então se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Porque para Cristo ter ressuscitado, não pode ser, estão a ver? Portanto, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que é que se passa? Ele diz, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Estão a ver? Então, Paulo faz aqui um raciocínio muito claro, baseado na premissa que era a heresia que existia da mente de alguns membros da igreja de Corinto, baseado na premissa de que não há ressurreição de mortos. E eles chegam a um absurdo total. Olha, afinal de contas andamos a ser falsas testemunhas. Andamos a dizer que Deus ressuscitou a Cristo, quando na realidade Deus não ressuscitou a Cristo. Somos falsas testemunhas. Então, se somos falsas testemunhas, por que acreditar nisto? Então estamos todos enganados. A vossa fé é vã. A nossa pregação, como diz aqui, é também vã. E então ele conclui, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pois não há solução, nem justificação, nem perdão para os pecados, porque Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo não ressuscitou, a morte dele em favor dos pecados é vã, é nula. Agora, claro, depois ele vai concluir com esta ideia: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas depois ele diz, ok, chegámos a um absurdo como conclusão. Então isso significa que a hipótese da qual nós partimos, de que não há ressurreição de mortos, é falsa. É o que diz a matemática. Quando se chega a um absurdo como conclusão, isso prova que a hipótese ou a premissa da qual se partiu é falsa. Então Paulo agora inverte a premissa inicial e diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Isto é factual, isto é histórico. E por Cristo ressuscitou dos mortos, então muda tudo. Eu fico absolutamente fascinado com esta capacidade de raciocínio lógico que Paulo emprega. Paulo não é um ignorante, não é um homem que não tem capacidade intelectual. Paulo é um intelectual nato, mas essa intelectualidade nata é usada por Deus para levar convicção a mentes que estavam obscurecidas no erro. Fantástico! Quanto nós temos aqui a aprender com Paulo. Nós também podemos e devemos empregar os dons que o Senhor nos dá, entre os quais a racionalidade, a intelectualidade, para provar a coerência da mensagem bíblica e a incoerência daquilo que se opõe à palavra de Deus. Tão simples quanto isto. E é muito interessante que Paulo sente sempre a necessidade de acompanhar estas igrejas através das suas cartas. Isso. Porque como ele estava em missão, portanto não ficava, embora tivesse ficado bastante tempo aqui em Corinto, mas depois ele parte de Corinto, mas deixa sempre o seu coração lá no lugar onde realmente Deus o usou para iniciar uma nova igreja. E por isso é que aqui na lição de quinta-feira, vários versículos nós lemos em que faz alusão sempre à escrita de Paulo, não é? Que ele enviava cartas. Portanto, não escrevo para vos envergonhar, mas para vos admoestar, por exemplo. Escrevo-vos não para que não vos associeis a pessoas que não amam a Deus. Quanto ao que me escreveste, então eu respondo isto e aquilo. Ou seja, havia interação de cartas, tanto de Paulo para a igreja, como da própria igreja para o apóstolo Paulo. E é interessante aqui, até na lição de sexta-feira, marido, na última citação, quando diz aqui, a meio dessa última citação, a ausência de Paulo das igrejas que tinha a cargo foi parcialmente colmatada por cartas poderosas e... Ponderosas e poderosas. Ponderosas quer dizer que usam de ponderação. Exato, ponderosas e poderosas, que foram recebidas em geral como sendo palavra de Deus. Ora bem. Estas epístolas foram lidas nas igrejas. Pois. Ou seja, quando havia, todos se encontravam nas igrejas, para além de estudarem a palavra de Deus, também liam nas cartas do apóstolo Paulo que os elucidavam em relação a essa mesma mensagem da parte de Deus. E, portanto, era levada em tão alta consideração
as cartas. Porquê? Porque havia um cuidado, havia um sentido de responsabilidade da parte do apóstolo Paulo, havia um grande amor que o apóstolo Paulo tinha em relação a estes membros de igreja, e por isso eu gostei muito deste versículo que é aqui referido no fim da lição de quinta-feira, marido, em 2 de Coríntios, no 2, capítulo 4. 2, 4, Isso. que diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Lá está este apóstolo Paulo que estamos habituados a ver numa vertente bastante intelectual, porque ele realmente era um doutor e mestre, no fundo havia ali grande capacidade, mas não era isso, sobretudo, que impulsionava a sua vida e a sua missão. Era o amor que ele Era tinha. o grande amor que ele tinha pelas pessoas, pelas almas. Lá está o sofrimento que ele sentia, as lágrimas que ele vertia ao ver estes queridos banhados de tão grande idolatria, tão grandes enganos à sua volta, de tão grande promiscuidade, de tão grandes erros e pecados. E o apóstolo Paulo, no seu coração, chorava por eles, porque eles estavam mergulhados no pecado e Deus queria exatamente retirá-los desse lamaçal do pecado. E Paulo certamente sabia muito bem que todos esses problemas que eles viviam ainda eram, digamos, claro, fruto do seu passado. Herança. A herança do seu passado, claro, que passado, o passado antes da sua conversão. Exatamente. Porque isto é importante referir. O momento em que nós nos entregamos ao Senhor e que somos justificados, digo bem, justificados, isso é obra do instante. Já o dissemos aqui em vezes anteriores. É obra do instante. A obra da santificação não é. Claro. Não é obra do instante, é obra de uma vida inteira. Ok? E não é porque a pessoa aceitou Cristo como seu Salvador que, puf, claro, digamos, mudou e já se torna um santo ali perfeitinho. Não. É um processo de crescimento. Assim como, olha, podemos comparar, digamos, a justificação ao nascimento de uma criança. Isso. O nascimento é algo relativamente rápido, não é? Ok? Assim que a criança nasce, o que é que começa? O processo de crescimento. Exato. Ok? E para crescer demora tempo. Pois, é toda uma vida, em várias áreas. Em várias áreas. Na física, intelectual, claro, moral, claro, espiritual, tudo. Claro. Então, Paulo sabia que, portanto, eles traziam um passado muito triste como herança, não é? E Paulo, pelo grande amor que tem por eles, escreve-lhes, não para, digamos, lhes dar em cima da cabeça, não, mas para os animar, para os encorajar. Às vezes é necessário repreender, pois é. Mas tudo claro, feito com amor. E eu gosto aqui da minha versão quando diz aqui, eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Não era apenas... Aqui é que vos consagro em grande medida. Em grande medida. Portanto, aqui era em grande abundância, não é? Pois bem, foi esta a razão pela qual Paulo sentiu a motivação para escrever o que escreveu, e estas cartas colmataram, como vimos, em grande medida a sua ausência, que não era porque ele queria, mas porque muitas vezes a oposição impedia dele poder estar presente. E muitas vezes nós também podemos, através da nossa escrita, não é? Daquilo que nós escrevemos em artigos, em coisas que possamos publicar nas redes sociais, no YouTube, podemos, através da nossa ausência, mesmo assim, digamos, chegar a muitas pessoas que de outro modo não chegaríamos. E eu até diria, até escrever cartas físicas. Eu sei que está um bocadinho démodé, ultrapassado, porque usamos mais as mensagens tecnológicas, mas uma mensagem escrita à mão, uma carta, um cartão, tem sempre muito que se lhe diga. E para hoje, para a nossa igreja, é como diz, e terminamos com esta citação de Ellen White, aqui na quinta-feira, quando diz que esta carta a Corinto, ou as cartas, é uma das mais ricas e mais instrutivas e mais poderosas de todas as suas cartas. E eu diria ainda cada vez mais pertinentes para os dias que nós hoje vivemos. Sem dúvida. E portanto, por isso é que o Senhor mantém no cânone sagrado cartas como estas, que são necessárias. Mas se tu dizias que podemos escrever cartas físicas, eu digo, também podem escrever cartas digitais, não é? Exato. E-mails, mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook Messenger, pelo Instagram. Exato. Usem e abusem no bom sentido, portanto, de todos os dados, de todos os meios tecnológicos que hoje estão à nossa disposição. Amém. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, uma vez mais, porque a Tua palavra nos fala a nós com uma pertinência e com uma clareza
que são absolutamente inquestionáveis. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por termos uma visão mais clara, mais profunda, mais abarcante do ministério de Paulo e particularmente o seu ministério na cidade de Corinto. Ó Senhor, que lições extraordinárias nós podemos e devemos retirar do ministério do teu santo apóstolo nesta cidade tão corrupta, tão imoral, tão idólatra, e no entanto, Senhor, ali uma grande colheita de almas se fez pelo teu poder e ali se constituiu uma grande igreja que foi uma influência tremenda para outras partes do antigo Império Romano. Ó Senhor, essa influência hoje continua a ser feita através do poder do teu Espírito, e que nós possamos ser, Senhor, instrumentos nas tuas mãos, assim como usaste Paulo. Senhor, usa-nos a nós. Amém. E mostra-nos, Senhor, através da condução do teu Espírito Santo, para onde devemos ir, para onde não devemos ir, o que devemos falar, como falar. Senhor, que tu nos ajudes, Senhor, e que possamos ter em mente a pessoa de Cristo, a sua mensagem, a sua verdade, e no nosso coração o desejo de proclamar ao maior número possível de pessoas essa mesma verdade que já um dia nos animou e continua a animar. Amém. Fica connosco, Senhor, é o que humildemente pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje, marcamos encontro online para a próxima semana, que Deus vos abençoe grandemente. Até para a semana, se Deus quiser, que o Senhor vos abençoe.